Partimos agora para a análise aos temas que fazem a atualidade no dia de hoje, com a presença de Emanuel dos Santos. Emanuel, muito obrigada por estar aqui nesta edição das 12. Eu que agradeço uma vez mais. Vamos começar com os dados do Fiscal Monitor, do FMI, aqui com algumas preocupações relativamente à dívida pública, que estima que esteja ainda acima de 120% do PIB até 2020. É ou não motivo de preocupação? É, com certeza, mas eu gostava de, enfim, não só comentar os dados relativamente à economia portuguesa e às finanças públicas, mas talvez a generalidade do relatório, o Fiscal Monitor. Não sei se pretende fazer isso ou se está mais inclinada para a parte portuguesa. Começamos com essa análise global. Eu sobre a dívida pública tenho falado imenso, não é? E é suficientemente conhecida a minha posição, é que a dívida pública, como está e com o crescimento que temos, não é tecnicamente sustentável, por mais que se diga o contrário, mas é uma questão técnica, é uma questão matemática. Mas sobre o relatório propriamente dito, a novidade é que temos um português a apresentar o relatório, que é o ex-ministro das Finanças. E as três mensagens que o Fiscal Monitor nos traz, enfim, não são muito diferentes daquilo que já nos habituámos a ouvir do lado do Fundo Monetário Internacional, principalmente a vertente defensora da ausência de ativismo da política fiscal, ou seja, da política orçamental, porque política fiscal em inglês, o fiscal policy não é política fiscal, mas é política orçamental com as duas vertentes, política da despesa e política tributária. Pois as três mensagens são basicamente estas. Primeiro, é necessário reforçar o quadro das finanças públicas, ou seja, dito de outro modo, é necessário reforçar a conciliação orçamental. Os riscos ainda são muitos. A segunda mensagem seria bom que se aproveitasse este abaixamento dos preços do petróleo para tirar partido do ponto de vista das receitas fiscais e também para diminuir ou eliminar subsídios. Em muitos países há subsídios aos preços do petróleo, dos produtos petrolíferos, e, portanto, seria uma oportunidade para fazer refletir no consumidor os preços, os custos do petróleo. Essa é outra das mensagens. E, finalmente, há uma mensagem mais de natureza analítica que, enfim, noutro contexto, gostaria de gastar algum tempo sobre ela, mas neste contexto é um bocadinho difícil porque é uma questão muito, muito técnica. Mas direi apenas que, uma vez que aparece por trás desta medida, de um novo conceito, ou um pretenso novo conceito, aparece naturalmente o diretor do Departamento dos Assuntos Fiscais, que é, como disse o ex-ministro das Finanças, o Dr. Vítor Gaspar, pois não deixa de ser irónico que, afinal, não é irónico. Eu diria, é irónica a forma como foi noticiada este estudo do Fundo Monetário Internacional, que parece que dava a entender que o Fundo Monetário Internacional se tinha reconvertido à política orçamental como estabilizadora macroeconómica. Ou seja, a política fiscal devia ser usada ativamente para estabilizar o ciclo económico. Não é isso. O que está em causa, de facto, diria que é o contrário. Ou seja, é mais daquilo que tem sido feito e que já foi muito estudado até no contexto da União Europeia. Quer dizer, nós já sabíamos que uma descida do produto interno bruto tem consequências, tem impacto no déficit público. E o que se fez agora foi, ao fim e ao cabo, alargar um bocadinho o âmbito deste impacto. Ou seja, é o impacto da economia para o déficit e não do déficit para a economia. Isto faz a diferença porque, repare, quando se pretende medir o efeito da política orçamental sobre o produto interno bruto, sobre o crescimento económico, de alguma maneira está-se a defender que a política orçamental deve ser usada para dinamizar o crescimento económico, para criar emprego. Quando se faz o contrário, quando se tenta medir qual é o impacto
da situação económica sobre o déficit, o objetivo, naturalmente, é o mesmo. É a consolidação das finanças públicas, é a redução do déficit público. E, neste caso concreto, aquilo que se faz é utilizar não o produto medido, o produto interno bruto, para ver qual é o impacto sobre o déficit, mas usar o chamado, enfim, que é um jargão, o jargão de economia, que é o output gap, ou seja, traduzido em português, isso não dá assim uma boa tradução, porque hiato do produto não é uma coisa que... Ao fim e ao cabo, é a diferença entre o produto observado e o produto potencial. É esta variável que se utiliza para ver qual é o impacto que isso tem quando o produto potencial, ou melhor, quando essa diferença diminui ou aumenta, qual é o efeito sobre o déficit orçamental. Aqui ficam os três pilares, então, do Fiscal Monitor, aqui com a sua análise. Deixe-me só ainda, já que fala de Vítor Gaspar, mudou de lado, acha que mudou de ideias ou não, o ex-ministro das Finanças? Não me deixou terminar, é porque exatamente a ideia que ficou nebulosamente é que Vítor Gaspar poderia ter mudado de ideias, porque houve aquele caso do erro dos multiplicadores e pensou-se que, neste caso, o atual diretor do Departamento dos Assuntos Fiscais teria mudado de ideias e, portanto, advogaria, portanto, um ativismo da política orçamental. Isso não é assim, aliás, a conclusão é que mantém-se a mesma. O que é importante neste contexto são os estabilizadores automáticos, ou seja, é não fazer nada, é deixar que os estabilizadores funcionem. Os estabilizadores automáticos é um conceito de finanças públicas que diz que, não fazendo nada, o aumento dos subsídios de emprego, por exemplo, é contracíclico, portanto, injeta mais rendimento na economia e contrabalança a depressão. Por outro lado, a queda dos impostos também tem o mesmo efeito. Mas a verdade é que isto não é mais do que defender a ausência completa da política orçamental para influenciar o crescimento económico. Isto, aliás, contrasta, deixa-me só dizer isto, contrasta com o que no dia anterior o economista-chefe, Olivier Blanchard, disse em conferência de imprensa também sobre o que é que deve ser feito agora neste contexto em que já há algum crescimento e onde o economista-chefe refrescou as previsões para o crescimento da economia mundial. Curiosamente, o crescimento é o mesmo, mas com uma composição diferente. Mais crescimento nos países desenvolvidos, menos crescimento nas chamadas economias emergentes. E aqui o ponto é que, e é curioso, eu até me permitia dizer em inglês e depois traduzir rapidamente, porque isso é um título que está na página do Fundo Monetário Internacional. E diz o Olivier Blanchard, diz o seguinte em inglês: Now is the time. Agora é o tempo. Use fiscal policy to support a sustainable growth. Ou seja, usa a política orçamental para suportar o crescimento sustentável. Também não é a primeira vez que vimos esses desalinhamentos dentro do Fundo Monetário Internacional, mesmo em relação à política seguida em Portugal. E mantém-se, esse desalinhamento mantém-se. Portanto, na véspera, o Olivier Blanchard diz que o investimento público é importante, que há muitos países onde o investimento público é baixo e que há margem para aumentar o investimento público, para dinamizar a economia. E, por outro lado, temos no dia seguinte, no dia 15, ontem, portanto, o diretor do Departamento dos Assuntos Fiscais a dizer mais ou menos o contrário. Há aqui uma outra preocupação do FMI, uma recomendação em especial, ainda neste capítulo da dívida pública, para os países que, como Portugal, vão ter ainda uma dívida pública muito alta, de acordo com o FMI, em 2020. Portugal não é a única, a Grécia também a Itália, e a recomendação é que, nos bons tempos, entre aspas, que reforcem as almofadas financeiras. O que gostava de lhe perguntar é se estamos numa dessas épocas, estamos nos bons tempos e com bons ventos por conta das taxas de juro, e se Portugal deveria aproveitar melhor esta boa onda para poder reforçar as almofadas financeiras, fazer mais emissões de dívida, tentar mais financiamento. Não, Tânia, não é isso. Não é fazer mais emissões de dívida, porque isso é aumentar a dívida. E não compensa esse aumento da dívida? O que implicitamente se pretende, desculpe, já respondo diretamente, mas o que se pretende com o aproveitar os bons tempos não é mais do que replicar aquilo que está no Pacto de Estabilidade e Crescimento dos europeus. Porventura, o ex-ministro das Finanças conhece bem o Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, quando se diz, isso está no Pacto, aproveitar os bons tempos é do ponto de vista do ciclo económico. Ou seja,
quando a economia está em crescimento acima do potencial, que não é de longe o caso. Portanto, a Tânia estava a tentar sugerir que se devia aproveitar os tempos das taxas de juros baixas. Não é isso. As taxas de juros estão baixas precisamente porque a economia está em depressão. Mas como é que se reforçam as almofadas financeiras? A recomendação é para reforçar a almofada orçamental. Neste momento não é o tempo. O tempo é aquilo que o Olivier Blanchard diz. É o tempo do investimento público. Efetivamente, o tempo do investimento público e também do investimento privado, mas tem que se criar as condições, tem que se dar incentivos ao investimento privado. Agora, aquilo que me pergunta relativamente a se deve aproveitar as taxas de juros baixas, é evidente que sim, mas o problema, como diz o Olivier Blanchard também no dia anterior, há um déficit de procura, coisa que nós temos dito aqui repetidamente, de procura agregada, de procura na economia. Portanto, a economia tem duas pernas. Tem o lado da procura, que é o que a Tânia e eu fazemos quando vamos aos mercados, e há ao mercado e aos supermercados, e há o lado da oferta, que é o lado de quem produz, das empresas que produzem os bens que nós vamos comprar. Se não houver procura, pois a oferta também se retrai. E a procura não está a melhorar? Porque não há. A procura em Portugal está a melhorar, mas à custa de produtos importados, basicamente. O que nós sabemos é que os automóveis têm aumentado bastante, o aumento da venda dos automóveis, mas, como sabe, nós 90% dos carros que se vendem em Portugal são importados. Consumir português ajuda? Certamente, mas consumir português é preciso que a política económica esteja desenhada também para dar incentivos aos investidores portugueses e não apenas aos investidores estrangeiros, como temos dito aqui repetidamente também. Portanto, aqui a questão é se deve-se aproveitar as taxas de juros baixas para fazer investimento. E como os privados não têm a procura, o tal déficit de procura, que foi chamada a atenção pelo Fundo Monetário Internacional, é necessário aumentar a procura. E aumenta-se a procura aumentando o rendimento disponível das famílias. E para isso tem que se desenhar políticas que conciliem o aumento da procura com o estímulo da oferta. Esse é o segredo, por assim dizer, da política económica. Qual é o estímulo que se pode dar neste momento aos portugueses para consumirem mais? Porque é, efetivamente, dar mais rendimento. Por exemplo, devolver salários e pensões que foram cortadas? Por exemplo, é acabar com a sobretaxa de IRS, que eu defendo. Por exemplo, repor o poder de compra, de facto, dos salários dos funcionários públicos. De alguma maneira, repor rendimento através da redução não só de impostos, mas, enfim, de determinado tipo de encargos que pesam sobre as famílias e que não são diretamente impostos, mas serão taxas, serão custos excessivos, por exemplo, da energia, serão custos excessivos no pagamento de impostos que não são necessariamente o IRS. E o Estado consegue fazer esse esforço neste momento? Devia tentar, pelo menos, dar sinais e está a fazê-lo de alguma maneira, mas eu vejo que está a fazê-lo não por estar convencido que isso é bom para a economia, mas porque se avizinham naturalmente as eleições e é necessário que as pessoas fiquem mais satisfeitas, ou melhor, emendem a impressão que têm, corrijam a impressão que têm sobre a política destes últimos 4 anos. Não é? Emanuel, e esta greve da TAP é boa para a economia? Certamente que não é boa para a economia. Nós já o dissemos aqui, é uma greve que é basicamente contra a privatização da TAP. Este é um ponto, já o comentámos. Acha que esta greve é para bloquear a privatização? Não é uma greve laboral, no meu entender, sim. É um ponto que, para bloquear, pelo menos alterar as condições, há uma reivindicação dos pilotos, não são todos os trabalhadores da TAP, é uma greve convocada pelos pilotos, que têm, enfim, já tinham sinalizado que tinham uma pretensão de ficar com a percentagem do capital da TAP, não é de agora, e, portanto, entendem que aquilo que lhes foi prometido em reuniões anteriores não estará a ser cumprido pelo Governo. Devo subentender que está mais do lado dos pilotos, entende o argumento dos pilotos e não entende o argumento do Governo, porque tivemos ontem Pires de Lima, Ministro da Economia, a dizer que se efetivamente tivesse sido alguma coisa combinado e acordado com os pilotos, estaria certamente assinado e posto no papel, coisa que, pelos vistos, não acontece.
É difícil, porque eu não conheço por escrito. Portanto, a pergunta é a mesma o que acordo. o ministro fazia ontem. Acredita que, efetivamente, o Governo combinou alguma coisa com os pilotos para lhes vender 10 a 20% da TAP se isso não está assinado e não está escrito em lado nenhum? É verdade, pode não ter ficado escrito e de propósito, porque o Governo estava pressionado, eu diria pressionadíssimo, relativamente à greve anterior. Portanto, o que o Governo pretendia era a paz social na TAP. E, na altura, pode ter deixado subentendido, não escrito, porque o Governo também não poderia comprometer-se por escrito, mas dando a entender à outra parte que era possível, e deve-se ter, neste momento, a interpretação que os pilotos estão a fazer, devem fazer uso dessa conversa, dessa negociação, que teve lugar, que obviamente o comum dos portugueses não conhece, porque foi à porta fechada, mas se fosse gravada e transmitida, provavelmente perceber-se-ia melhor quais eram as posições dos pilotos. Manuel, os argumentos de facto são importantes, mas não os temos aqui. Temos de facto a versão da história de cada um dos lados. O que nos interessa agora é sempre assim. O que nos interessa agora é tentar perceber quais são as consequências para a economia e numa altura que é crucial, que tem que ver precisamente entre o dia 1 e o dia 10 de maio, com a entrega das propostas vinculativas para a privatização da companhia aérea. Pode haver aqui alguns candidatos que recuem por conta desta greve, por conta dos pilotos virem dizer que o Governo está a valorizar de uma forma sombreada aquilo que é um endividamento excessivo da companhia aérea? Sim, é mais um elemento que pode, de facto, dificultar a venda em boas condições, a privatização da companhia aérea portuguesa. Portanto, isso, sem dúvida, Portanto, pode haver mais desistências além da Global e a dona da Europa? Sim, pode haver. Aliás, não é caso único. Com o novo banco passa-se uma coisa semelhante, com o protesto dos detentores do papel comercial, e aqui não se trata desse tipo de questões, mas trata-se efetivamente de um conflito que põe em causa, enfim, a gestão, a autonomia de gestão e a independência de gestão de quem comprar a parte da TAP que está à venda. Aqui fica. Muito obrigada, Emanuel dos Santos, pela sua análise. Contamos consigo na próxima semana. Até lá. Até lá. Obrigado.